Ei, você, vamos revisar um pouco sobre fotossíntese? Como é que está o seu conhecimento sobre esse assunto? Isso cai muito em provas, tá? Vem comigo agora. E aí, fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Veia, um canal de apoio aos seus estudos, e aqui a gente vai revisando o conteúdo, aqui a gente vai respondendo questões. Esse canal é um canal gratuito, foi construído para te ajudar no teu objetivo. A tua aprovação também é o nosso objetivo, tá certo? Vamos revisar um pouco hoje sobre fotossíntese, tá, gente? Essa é apenas a parte 1 da aula de fotossíntese, né? Depois a gente vai gravar as outras partes também desse conteúdo, um conteúdo importante, marcante em vestibular de uma forma em geral, tá certo? Então, vem para cá, ó. Eu vou colocar inicialmente o conceito aqui do processo de fotossíntese, gente. A palavra fotossíntese, esse foto aqui, significa luz. E síntese quer dizer produção, tá? Então, a fotossíntese seria um processo, vou botar aqui o conceito, ó, de produção de alimento, processo de produção de alimento. Esse alimento que vai estar sendo produzido é matéria orgânica a partir de substâncias inorgânicas. Processo de produção de alimento, processo de produção de matéria orgânica a partir de substâncias inorgânicas, que ocorre com a utilização de energia luminosa. Fotossíntese é o processo de produção de alimento, matéria orgânica, a partir de substâncias inorgânicas, que ocorre com a utilização de energia luminosa, tá? Ô, Jean, você podia perguntar para mim, quais são os seres que conseguem fazer fotossíntese? A fotossíntese é um processo realizado por seres eucariontes e procariontes, tá? Mas não são todos que conseguem fazer, não. Dos eucariontes, tá, gente? A gente destaca plantas e algas. Algas protistas, pode ser alga unicelular ou alga pluricelular. Algas e plantas são organismos eucariontes fotossintetizantes, tá? Com relação a procariontes, tá, gente? Algumas bactérias conseguem fazer fotossíntese, tá? E as cianobactérias também fazem fotossíntese. Então, esses organismos que conseguem fazer fotossíntese, a gente chama eles, no geral, de seres autótrofos fotossintetizantes, tá? Então, quem consegue fazer fotossíntese é o organismo autótrofo. Produz o próprio alimento com a utilização de energia luminosa, beleza? Gente, vamos representar aqui para vocês uma coisa muito importante desse assunto, ó, que seria, no caso, a equação geral do processo fotossintético, ó. Especificamente, tá, pessoal, aqui a gente vai representar a equação que mais a gente trabalha de fotossíntese, que é a equação da fotossíntese aeróbia. Existe uma fotossíntese anaeróbia, tá? Que é uma fotossíntese que não libera gás oxigênio. Essa cai menos em provas e a gente estuda um pouco menos no ensino médio, tá? Mas a fotossíntese anaeróbia, ela existe e é chamada assim por não liberar gás oxigênio, tá? Essa equação aqui, gente, eu preciso que vocês, alunos, lembrem. Não pode confundir de jeito nenhum esse processo com outro processo metabólico energético, ó. 12H2O mais 6CO2, ó, água e CO2, em presença de luz e clorofila, sendo usados para a formação do alimento, ó, C6H12O6, 6H2O e 6O2. Pelo fato de ser a fotossíntese aeróbia, tá, gente? Aqui a gente vai evidenciar a liberação do gás oxigênio. É isso que faz essa fotossíntese ser classificada como aeróbia, tá? Lembre-se o seguinte, ó, a gente admite, né, que a concentração de gás oxigênio na atmosfera só aumentou após o surgimento desse tipo de fotossíntese aí que a gente chama de fotossíntese aeróbia, tá? Então acredita-se que no passado, né, nos primórdios aí, a atmosfera da Terra não tinha uma boa concentração de gás oxigênio. Após o surgimento da fotossíntese aeróbia, que é essa fotossíntese que libera gás oxigênio, ocorreu um aumento na concentração de gás oxigênio na atmosfera. Lembre-se que esse aumento não foi bom para todo mundo, tá, gente? Causou um grande número de morte de micro-organismos anaeróbios restritos.
Esse evento ficou conhecido como o Holocausto do O2. De vez em quando esse Holocausto do O2 é citado em algumas questões de vestibulares. Beleza? Voltando aqui para o foco da fotossíntese, gente. Vamos fazer uma análise aqui, uma análise dessa equação geral. Beleza? Ó, água e CO2, que são componentes mais simples, estão sendo usados para a formação de glicose. Aqui é a fórmula geral das hexoses, né? C6H12O6. Toda vez que moléculas mais simples são usadas para a formação de uma molécula mais complexa, tá, gente? Isso é um anabolismo que está acontecendo. Então, a fotossíntese é um processo anabólico. Anabólico porque envolve a formação de molécula mais complexa, que nesse caso é o alimento, a partir de substâncias mais simples. Os processos anabólicos que acontecem nas células, tá, gente? Eles precisam de energia para acontecer. No caso da fotossíntese, a energia que faz a fotossíntese acontecer, tá, gente, é a energia luminosa. Graças à presença da clorofila, tá, gente, a fase clara da fotossíntese consegue transformar luz em ATP. A clorofila é fundamental para isso. Esse é um dos grandes segredos da fotossíntese, né? É conseguir transformar a energia luminosa em ATP. E esse ATP vai ser importante para a ocorrência da fase escura da fotossíntese. Beleza? Vem para cá, ó. Então, teve produção de alimento, então é processo anabólico. Teve utilização de energia, então é processo endotérmico. Processo endotérmico que a gente também chama de processo endergônico, tá? Teve liberação de água e de O2. Ô, Jean, você podia perguntar para mim, eu podia tirar essas águas daqui e diminuir 6 águas aqui? Poderia. Seria uma equação simplificada da fotossíntese também. A química admite que você pode simplificar as reações. Então, você poderia diminuir 6 águas aqui e não colocar água no produto, já que são utilizados mais água no reagente do que produzido no produto. Eu gosto de colocar assim, sabe por quê, gente? Porque ó, a gente vai ver no resuminho da gente que a água é usada na fase clara e essa água daqui é produzida somente na fase escura, tá bom? Pessoal, só para a gente continuar revisando aqui, deixa eu dar uma apagada aqui e vou te mostrar a divisão geral do processo de fotossíntese, né? Como é que ele é dividido. Vamos fazer uma chave resumo para a gente mostrar que a fotossíntese é dividida basicamente em 2 fases, beleza? Deixa eu apagar aqui. Vou botar aqui, ó, fotossíntese, ó. Fotossíntese, gente, pode ser dividida, ó, basicamente em 2 fases, ó. A fase clara da fotossíntese, também chamada de fase fotoquímica. Por que ela é chamada de fase clara? Porque ela utiliza luz. E se ela utiliza luz, ela ocorre em regiões clorofiladas. Geralmente, em ensino médio, a gente fala mais da ideia do cloroplasto, né? Então, vai acontecer em regiões clorofiladas do cloroplasto. Seja no tilacóide ou na membrana intergana, vai ter ocorrência de fase clara ou fase fotoquímica da fotossíntese, tá? Essa fase clara, gente, ela vai consistir na ocorrência, ó, da fotólise da água, onde a gente vai evidenciar a quebra da molécula de água em presença de luz. A luz vai favorecer a quebra da água. Essa fotólise da água ocorre na região de tilacóide, tá? Promovendo a quebra da molécula de água em presença de luz. E essa fotólise da água, tá, gente, a grande responsável pela liberação de O2 para a atmosfera. Eu sempre digo para os alunos, você aluno, anota aí no seu caderno, ó, todo gás oxigênio liberado na fotossíntese provém da fotólise da água, tá? Todo O2 que a fotossíntese libera vem dessa etapa daqui, tá bom? Essa fotólise da água, gente, ela acontece em íntima relação com a etapa conhecida como fotofosforilação acíclica. Tem muitos autores de ensino médio que citam as 2 etapas como sendo uma só. Porque o que a fotólise da água gera a partir da quebra da água também é hidrogênios, que vão para a fotofosforilação para gerar NAD reduzido. Então essa fotofosforilação acíclica, ela produz o ATP a partir da luz e produz também o NADP reduzido, o NAD com hidrogênios aqui para serem transportados para a fase escura da fotossíntese, tá? Esse nome fotofosforilação, tá, gente? É uma fosforilação com o uso da luz.
A luz favorece a produção do ATP. Essa fotofosforilação acíclica tem participação das clorofilas A e B e é chamada de acíclica porque o elétron sai de uma clorofila, faz um percurso acíclico e não retorna para a clorofila de onde saiu, tá? Então, a fotólise da água quebrou a água, liberou O2, liberou hidrogênios que foram usados na fotofosforilação acíclica para a formação do ADP reduzido. E essa fotofosforilação acíclica ainda produziu ATP. Tem uma outra fotofosforilação ainda na fase clara, tá, gente? Que é chamada de fotofosforilação cíclica. E ela é chamada assim de cíclica porque o elétron faz um percurso cíclico. Essa fotofosforilação cíclica ela ocorre num lugar diferente dessas duas primeiras etapas. Ela ocorre nas lamelas do cloroplasto, na membrana intergrana. E tem o objetivo basicamente de produzir ATP a partir da utilização de energia luminosa. Perceba o seguinte, tá, gente? Só no nosso resuminho aqui, tá? A fase clara, ela serviu para quebrar água, liberando O2, esse O2 já não é mais utilizado no processo. Quebra da água favoreceu a produção de NADs reduzidos nessa próxima etapa da fotofosforilação acíclica e serviu para a produção de ATP. Esses dois produtos aqui, ó, tanto o ATP quanto o NADP reduzido, eles serão necessários para a ocorrência da fase que a gente chama de fase escura da fotossíntese. Que é chamada de fase escura, tá, gente? Eu só colocar aqui para vocês, ó. Que é chamada de fase escura, também chamada de fase química, por não utilizar luz. Mas assim, a gente chama de fase escura, né? Pode dar uma falsa ideia para o aluno de que essa fase escura só acontece no escuro, tá, gente? Pelo contrário, a fase escura acontece durante o dia também. Ela é chamada de fase escura por não utilizar luz diretamente, tá? Mas ela precisa, a fase escura precisa de produtos da fase clara para acontecer, tá? Essa fase escura, gente, ela consiste num ciclo bem complexo de reações, conhecido como ciclo de Calvin, ou também chamado de ciclo das pentoses. Esse ciclo de Calvin, o ciclo das pentoses, é um ciclo bem complexo que conta com a participação de uma enzima conhecida como rubisco, né, na qual produtos da fase clara, ATP, ADP reduzido, serão utilizados para a produção da glicose. Essa etapa, tá, gente, ciclo de Calvin, ela também vai precisar de CO2 que está vindo da atmosfera. Então, o ciclo de Calvin ele vai usar CO2 vindo da atmosfera, vai utilizar produtos que vêm da fase clara, ATP e NADP reduzido. Na realidade, o NADP reduzido vai fornecer basicamente os hidrogênios para a geração da glicose, tá? Vai ter geração de glicose, vai ter um pouquinho de produção de água também. Mas a água que é produzida no produto é em menor quantidade que a água que é utilizada lá no reagente, lá na fotólise da água, tá? Então, o ciclo de Calvin é um ciclo complexo de reações, onde a gente vai ter o uso de produtos da fase clara, ADP reduzido, ATP, uso do CO2 que está vindo da atmosfera, tá? Um ciclo complexo de reações catalisado principalmente pela enzima rubisco, né, que catalisa a via C3 da fotossíntese, para que ocorra, no final das contas, a produção de glicose. Gente, nessa primeira aula, a gente está dando para vocês, basicamente, uma visão geral do que acontece no processo de fotossíntese, né? Posteriormente, a gente vai estar divulgando uma aula só sobre a fase clara, mostrando as etapas, as reações acontecendo, até com algum tipo de animação, e depois o processo de fase escura acontecendo também. Hoje foi basicamente uma apresentação do processo e uma ideia geral de sua ocorrência. Espero que vocês tenham gostado, tá certo? Se você gostou, se inscreve no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos. Vamos juntos estudando. Eu, você, até a sua aprovação.